Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por assistirem. Eu sei que nem precisa dizer, mas esse vídeo já era esperado há muito tempo. Análise detalhada do meu projeto de restauração e modificação do 240 SX. Comprei esse carro em 2016. Eu simplesmente não consigo entender como já se passaram 9 anos. Isso é absolutamente insano. Para onde foi o tempo? Embora eu não tenha trabalhado no 240 todos esses 9 anos, isso ainda me deixa perplexo. Sabe, pra falar a verdade, e eu vou falar mais sobre isso na análise, mas quando comprei esse carro e decidi mergulhar nessa série de projetos, eu dei um passo muito maior do que a perna. Eu não fazia ideia do que estava fazendo. Então esse é um dos motivos pelos quais esse carro, esse projeto demorou tanto. Eu tive que aprender tudo no caminho. Conheci pessoas que podiam me ensinar algo ou fazer uma peça sob medida para mim. Muitas vezes, quando não trabalhava nesse carro, estava em outro projeto que me ensinava lições valiosas para aplicar aqui. Isso ficou tão complicado a ponto de eu não querer que fosse meu carro de aprendizado. Obviamente, todo mundo comete erros e eu cometi vários, que depois voltei, consertei e melhorei, sabe como é, vida de projeto de carro. Mas esse carro foi realmente um trabalho de amor, faz parte do canal há tanto tempo, já faz parte de mim nesse ponto. Ele é de 1989 e eu também, mais ou menos a mesma idade. Mas enfim, nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes, vamos voltar no tempo e falar de onde eu comecei, onde eu queria chegar, onde acabei indo e, claro, vou dar uma boa volta com ele, gravar vários sons e clipes de direção, sabe? Esse carro é muito especial para mim. Eu o construí com a ideia de homenagear a cena dos toners do final dos anos 90 e início dos anos 2000, aquela era Velozes e Furiosos. Muitas das peças que coloquei nesse carro são genuínas da Nissan. Tipo, ele tem um motor de Skyline, câmbio de 350Z diferencial traseiro de Silvia, várias outras peças aftermarket e personalizadas. Cara, esse carro é insano. E, como você vai ver, eu realmente o transformei para parecer um Nissan 180 SX Type X que nunca tivemos aqui nos Estados Unidos, só o 240, e claro, tem também modificações de carroceria personalizadas. Enfim, estou muito empolgado, desculpa por falar tanto, mas tem muita coisa para mostrar, então sem mais delongas. Sem mais delongas, vamos ligar e deixar funcionando. Se você me conhece e conhece meu canal, já devia saber que esse vídeo seria longo, mas como mais eu poderia encerrar de verdade um projeto que foi e voltou durante 9 anos? Eu faço análises detalhadas que mergulham a fundo em todos os veículos. Eu tenho a chance de dirigir. Isso tem sido minha vida por mais de 15 anos agora. Teve tanta coisa envolvida nessa construção que, sem dúvida, vou acabar esquecendo de mencionar algo, mas vou fazer o meu melhor para cobrir esse carro com o máximo de detalhes possível. Quando concluí o projeto de restauração mod do GMC 1962, falei que era o projeto finalizado de que mais me orgulhava até então. Isso não é mais verdade, o 240 SX está em outro nível. É uma vitória pessoal, ponto final. Vamos lá, a primeira geração do 240 SX ou S13 chegou em 1989 como um modelo completamente novo, substituindo o S12-200 SX. Ele permaneceu em produção até 1994, quando o S14, a segunda geração, assumiu em 1995.
Quando eu estava procurando um carro para projeto, considerei muitas opções, mas a decisão não era sobre ser único, era nostalgia. No momento em que vi esse carro pessoalmente, uma onda de memórias me atingiu. Ele pertencia à mesma família desde novo, e quando comprei, já eram 27 anos que tecnicamente já era classificado como clássico. Além disso, era simplesmente divertido de dirigir e imediatamente trouxe de volta memórias de drift e corridas com 240 SX e dos antigos jogos Need for Speed. O 240 SX surgiu numa época em que os carros esportivos acessíveis estavam em alta, competindo com veículos como o Honda Prelude, Mitsubishi Eclipse e o Ford Probe. No mundo todo, ele tinha nomes diferentes. No Japão, o Silvia estava disponível apenas como coupé, enquanto o 180 SX era um fastback. Mecanicamente, eles compartilhavam a maior parte da base, mas o 240 SX se destacava no nosso mercado porque nunca ofereceu um motor turbo como seus primos japoneses. Esses carros vinham com tração traseira, baixo peso e distribuição de peso quase perfeita. No lançamento, o 240 SX veio em duas carrocerias, coupé e fastback, com um conversível adicionado em 1992. Seu design era fortemente inspirado no 180 SX, enquanto o Silvia tinha uma dianteira única com faróis fixos em vez dos retráteis, que nunca tivemos nos Estados Unidos. Pessoalmente, o fastback sempre foi meu favorito. Os pilares A e B escurecidos fazem o vidro parecer envolver todo o compartimento dos passageiros, enquanto o teto pintado na cor da carroceria adicionava contraste. O nariz afilado e a traseira curta dão a ele uma leve semelhança com o 300 ZX do final dos anos 80. Meu carro custava $13.499 de fábrica. Os opcionais eram o pacote esportivo e o grupo de conveniência elétrica, totalizando $2.100. Incluía tanto melhorias de estilo, rodas de liga leve e uma série de melhorias internas e de conveniência. A única outra opção era o teto solar de vidro removível, que elevava o preço sugerido total, com $260 de frete para $16.309. Desde o início, eu sabia que queria montar um Foresto Mod equipamento original de fábrica Plus, um que homenageasse a cultura tuner do final dos anos 90 e início dos anos 2000, a chamada Era Velozes e Furiosos. Meu objetivo era simples, que alguém olhasse para o carro e dissesse: "Uau, que belo 240 SX", mas então perceber que é bem mais do que isso. Quanto mais você repara, mais ele se torna um tipo de carro que faz você dizer: "Uau, esse carro é realmente legal". Sempre admirei o icônico 180 SX Tipo X lançado no Japão em meados dos anos 1990. Enquanto a segunda geração do Silvia adotou um novo estilo de carroceria compartilhado com o S14, 240 SX, o 180 SX continuou com seu design fastback original, mas com melhorias, incluindo motores SR, 20 aspirados e turboalimentados. Como fã de longa data dos Skylines, decidi fazer um swap de RB, um 6 cilindros em linha turboalimentado de funcionamento suave. Havia 3 versões do 180 SX naquela época. Você tinha a Type S, Type R e Type X. Eu decidi prestar uma homenagem estética à Type X, e o que se seguiu foi uma jornada de 3 anos atrás de todas as possíveis peças originais da Nissan, algumas novas de estoque antigo, outras usadas para montar todos os elementos exclusivos da carroceria. A Type X tinha peças exclusivas, para-choque dianteiro que exigia vários suportes, reforços e fixadores diferentes, extensões de paralama dianteiro, marcadores laterais exclusivos, saias laterais em 2 peças, grande asa traseira e lanternas traseiras em 4 peças. Opcionalmente, você pode adicionar um conjunto de saia traseira em 3 peças para um visual traseiro mais agressivo, assim como uma saia dianteira estendida, todos os quais eu consegui. A saia dianteira é especialmente rara? Instalei entradas de ar originais do para-choque dianteiro do Skyline para melhorar o fluxo de ar no intercooler e condensador do ar-condicionado. Escavei atrás da placa de licença para permitir refrigeração em dias quentes, área totalmente coberta pela placa dianteira decorativa e sua moldura. Para instalar o equipamento foi preciso remover a barra de impacto original.
Substituí por uma barra de proteção da Street Faction Engineering com reforços adicionais que proporcionou o espaço livre que eu precisava. As únicas peças externas que não são da Nissan são o capô de fibra de carbono estilo DV, 2 da Cibon e as extensões metálicas dos paralamas da Ulterior Motives. As extensões traseiras são 1 polegada mais largas de cada lado, o que exigiu espaçadores centrados no cubo da GK-Tech. No começo eu tinha dúvidas sobre os alargadores traseiros mais largos, mas no fim deram ao carro uma postura mais agressiva e uma traseira mais larga. Para a pintura não havia alternativa ao original TH, um Midnight Blue Pearl. Essa cor rara combinada com o interior azul sempre me pareceu especial. Eu adoro interiores com detalhes coloridos. Meu amigo Andy e eu desmontamos o carro completamente para uma repintura total, retirando até os vidros. Ficamos muito agradecidos por ter o apoio da Trainstar Autobody e da Klingspor Abrasivos durante o processo. Na hora de remontar, trocamos todas as borrachas de vedação por peças originais da Nissan, além dos acabamentos e juntas. As únicas exceções foram as vedações dos vidros laterais traseiros, disponíveis apenas com o vidro e agora descontinuadas pela Nissan. Além disso, o friso de acabamento do vidro traseiro não é mais produzido e teve que ser importado diretamente do Japão. Um achado de sorte mais caro. Também adicionamos toques personalizados, incluindo um teto totalmente preto e um tema pintado sob medida, com precisão no capô de fibra de carbono, que destaca o material enquanto o integra ao visual geral do carro. Com as colunas A escurecidas e o vidro envolvente, pintar o teto modernizou o visual e estou extremamente orgulhoso do resultado. Outros trabalhos na carroceria incluíram remover antena, limpador do porta-malas e esguicho do teto, deixando o visual mais limpo. Travas de capô, aerocat com travamento garantem a segurança da frente do capô, enquanto mantive a trava original com uma mola de tensão inferior modificada para fornecer segurança em 2 níveis de forma segura. Também consegui um novo para-brisa. O vidro lateral do 180 SX é genuíno, enquanto outros são originais por serem peças de reposição raras. Substituí muitas outras peças por itens originais ou de estoque antigo, incluindo o vidro do retrovisor lateral do 180, SX bicos do lavador do capô, conjunto da luz da placa traseira, emblemas dianteiros e traseiros e até mesmo um aplique original de acessório Nissan RPS, 13 para as lanternas traseiras. Detalhes corretos da época que eu precisava incluir. Depois que a pintura secou, meus amigos da Expel ajudaram a coordenar um pacote de proteção complexo instalado pela IR Auto Solutions. O carro recebeu o Expel Ultimate Plus, película de proteção de pintura completo na dianteira, nas soleiras e até em partes do difusor traseiro, finalizado com o revestimento cerâmico Fusion Plus de 4 anos. Por dentro, instalamos a película Expel Prime XR Plus, com 50% no para-brisa e 20% nos vidros traseiros, protegendo o interior contra raios ultravioleta e mantendo o carro mais fresco durante os passeios no verão. Essa preparação nunca foi só deixar um 240 SX bonito. Era sobre homenagear uma era, unindo nostalgia, detalhes fiéis e refinamento moderno em um conjunto impressionante. Cada detalhe, cada painel, cada escolha foi pensada para fazer do carro mais do que apenas um clássico. É uma homenagem à era de ouro dos tunadores japoneses. Um dos meus detalhes favoritos do exterior é a iluminação. Primeiro de tudo, todas as luzes originais foram atualizadas para LEDs, assim como o interior, mas eu fui além. Eu atualizei os faróis halógenos originais com faróis de LED Oracle selados com halos, que tem um visual contemporâneo elegante com um toque extra de estilo. Para uma referência sutil ao estilo clássico dos tuners, instalei um sistema de LED Oracle Color Shift sob o carro, contornando todo o veículo. Fabriquei suportes de alumínio para fixar a iluminação dianteira e traseira com segurança. As luzes laterais foram fixadas nos painéis das soleiras. Além do exterior, há um kit de LED Oracle Color Shift no assoalho interno. A iluminação interna e externa é controlada por um Oracle BC, um Color Shift e um app de smartphone. O Master Switch é um raro interruptor de farol de neblina Nissan novo que instalei no lugar dos botões originais do controle de cruzeiro no painel. Mantendo um visual inspirado de fábrica, ninguém jamais perceberia se eu não contasse ou apertasse o botão.
Acabei optando pelas rodas Volk Racing TE 37 Super Light de alumínio forjado em peça única. Elas medem 17 por 9 polegadas e têm um offset de mais 12. Tem acabamento em grafite prensado e bordas usinadas. As SLs economizam mais 400 gramas de peso em comparação com a TE 37 padrão. Essas rodas foram feitas sob encomenda com adesivos cinza e preto e válvulas pretas. Normalmente, os adesivos e as válvulas seriam vermelhos. Os SLs também não vinham com tampas centrais em nome da redução de peso. Acabei encomendando tampas centrais com um adaptador usinado especial, pois achei que davam um acabamento melhor. As rodas estão atualmente calçadas com pneus Pirelli P Zero Narrow Gran Turismo 245/45 para todas as estações, que oferecem ótima aderência para uso urbano e nenhum ruído perceptível na estrada. Já pensei em colocar pneus de verão mais aderentes, mas até agora realmente não tive motivo para isso. Também vou dirigir esse carro no frio, então por enquanto mantenho esses pneus. Para os freios, eu fui além. Em vez de escolher uma opção pronta, encontrei uma empresa que oferecia kits de freio dianteiro e traseiro personalizados, utilizando componentes Willwood. Tudo exceto o suporte da pinça traseira, que era uma peça usinada sob medida. Os discos dianteiros têm 13,06 x 1,25 polegadas, os traseiros 12,19 x 0,81 polegadas. Todos os discos são ventilados internamente e possuem ranhuras para melhor resfriamento. As pinças dianteiras Willwood forjadas de 6 pistões modelo Narrow Superlight com montagem radial proporcionam grande força de frenagem e reduzem a velocidade facilmente. A pinça traseira é mais simples, com um pistão único e freio de estacionamento integrado, permitindo manter o freio mecânico original do carro. Um desafio ao fazer swap de RB nesses carros é manter distância adequada entre servo-freio, cilindro mestre e downpipe do turbo, principalmente com o turbo montado acima. Resolvi totalmente o problema usando um kit de eliminação de servo-freio de pistão único da Chase Base, que vem com válvula de proporção ajustável e permite ajustar o balanceamento dos freios com precisão. Ele possui adaptador de alimentação da embreagem, permitindo que embreagem e freios usem o mesmo reservatório de fluido, um design eficiente. Já dirigi com esses freios assistidos e sem assistência, e honestamente prefiro sem assistência. Eu simplesmente adoro como eles são ao toque. É uma sensação firme e precisa, extremamente consistente e nada sensível demais. Claro que exige mais esforço no topo do que um sistema motorizado, mas não é ruim. É um sistema com uma sensação mais linear e conectada? Para um visual mais limpo, escolhi o kit da Chase Base para realocar as linhas de freio, eliminando as rígidas expostas no corta-fogo e usando linhas flexíveis sob o subchassi e motor. Todas as pinças usam linhas de aço inox trançado. Originalmente, o 240 SX vinha equipado com suspensão totalmente independente, composta por montantes McPherson na dianteira e um sistema traseiro multilink. Não há uma única parte da suspensão que não tenha sido trocada. Só restam da Nissan os braços de controle inferiores dianteiros e traseiros que ganharam pivôs novos e buchas de poliuretano melhoradas. Os amortecedores originais foram substituídos por coilovers BC Racing série BR que oferecem 30 níveis de ajuste manual de amortecimento. Eles são incríveis. Ajustei o amortecimento no meio e o equilíbrio entre conforto e desempenho ficou ótimo. É firme sem ser desconfortável. Na verdade, eu acredito que esse carro oferece um conforto de rodagem muito melhor do que o novo Nissan Zenismo que eu avaliei há um tempo atrás. Todos os outros componentes da suspensão são da SPL Parts. Todas as peças são leves de alumínio com ajuste total, acabamento preto energizado, reguladores duplos Chromalli, parafusos de titânio e terminais exclusivos com buchas e rolamentos FK de competição. Elas têm revestimento de Teflon autolimpante e lubrificante para mais durabilidade e desempenho. Casquilhos de rolamento em alumínio usinado em comando numérico computadorizado de alta precisão proporcionam um encaixe preciso.
Os componentes aprimorados incluem barras de tensão dianteiras, braços superiores de cambagem, tração e convergência traseiros. Os munhões traseiros também foram aprimorados com rolamentos esféricos articulados de baixo atrito, que eliminam a flexão das buchas e reduzem as chances de travamento e atrito. Em comparação com as buchas de borracha originais de fábrica, os rolamentos esféricos em toda a suspensão mantêm a geometria ideal da suspensão sob carga para melhorar a dirigibilidade e o feedback geral. Adicionei um kit de travamento de parafuso excêntrico na traseira, permitindo alinhar apenas pelos braços da suspensão e evitando deslizamento em condução esportiva. Além dos braços de controle inferiores, todas as buchas restantes, como as do subchassi traseiro, barras estabilizadoras e seus links, foram trocadas por buchas de poliuretano. A direção é basicamente a original do 240 SX, só foi levemente aprimorada para combinar com o resto que fiz. Substituí a caixa de direção original por uma nova. Instalei uma bomba de direção hidráulica RB25 nova de estoque antigo, troquei as buchas da caixa por buchas de poliuretano e adicionei terminais de direção externos SPL V5, ajustáveis para bump steer. Eles permitem que o ponto de pivô do terminal da barra de direção seja realocado, o que serve para corrigir o bump steer que pode resultar de rebaixamento, modificação de caster ou geometria do braço inferior. Eles pedem barras de direção internas mais grossas, então usei um conjunto do 350Z que encaixou bem. Acho muito interessante as opções de instalar defletores de ar opcionais nas barras de tensão dianteiras. Eles direcionam o ar aos discos de freio dianteiros, auxiliando no resfriamento e reduzindo o risco de fading na pista. Algumas modificações adicionais de suspensão e chassi que eu adicionei foram uma barra de reforço dianteira da Nismo, que conecta os suportes das barras de tensão para deixar o conjunto mais rígido, e uma barra de torres de amortecedor dianteira. A direção é firme e muito comunicativa. Claro que ainda é assistida, embora agora com a bomba de direção hidráulica do RB25 e um kit da Chase Base com reservatório de fluido remoto que eu instalei no suporte central. Eu mantive o volante original revestido de couro e mandei restaurá-lo há um tempo, embora ele já precise de um retoque novamente. Como o carro não tem mais controle de cruzeiro, um amigo meu imprimiu em 3D uma peça lisa para colocar no lugar dos botões originais do volante. Também removi o conjunto de botões do controle de cruzeiro no painel e substituí pelo interruptor original de farol de neblina, que agora serve como interruptor mestre para a iluminação de LED de destaque interna e externa. O volante só ajusta manualmente a inclinação e tem ótimo tamanho. Eu realmente adoro como a visão para frente é simples. Qualquer outro botão no painel que não tinha mais função, como os botões do limpador traseiro e o interruptor de iluminação, foram substituídos por um tampão e um pequeno porta-moedas original para dar um visual limpo como de fábrica. Eu não suportava a ideia de ter botões que não funcionavam, são os pequenos detalhes que fazem a maior diferença. Embora eu goste de um bom conjunto de mostradores analógicos tanto quanto o próximo entusiasta, fazer o upgrade para o painel digital Haltech IC7 foi uma escolha óbvia, já que ele se comunica diretamente com minha unidade de controle do motor Haltech Elite 2000 CNG Stone. Ele também é totalmente programável, com uma infinidade de opções de exibição e informações. É possível calibrar alertas, cores, layouts e muito mais, além de se divertir com isso. Por exemplo, configurei um alerta falso aos 6.500 rotações por minuto, mesmo que o motor vá além disso, para aparecer perigo para o coletor, uma referência a Velozes e Furiosos. O ICE7 está montado em uma moldura personalizada impressa em 3D e pintada, exatamente como o painel original teria sido. Há duas portas USB embaixo do lado do motorista do painel, à esquerda da coluna central. A porta USB esquerda conecta ao computador para usar o Haltech NSP e acessar o painel de instrumentos para atualizações ou personalizações. A porta USB da direita pode ser conectada a um computador para que você possa acessar a unidade de controle do motor para ajustes e calibrações adicionais. Este carro vinha com motor KA,
24i da Nissan, 4 cilindros 2,4L comando simples, 140 CV a 5.600 rotações por minuto e 152 LBFT a 4.400 rotações por minuto. Este carro tinha câmbio manual de 5 marchas, mas havia opção automática de 4 marchas. Quando comecei a elaborar um plano para este projeto, eu sabia que queria fazer algum tipo de troca de motor, mas mantendo o estilo equipamento original de fábrica Plus. Eu queria que o novo motor ainda fosse da família Nissan. Achei um bom negócio em um RB 25D ET e desde então mergulhei nessa jornada. Este motor 6 cilindros em linha turbo, 2,5 litros gerava 247 CV a 6.400 rotações por minuto e 217 lb-ft de torque a 4.800 rotações por minuto. Comprei para fazer uma revisão completa desde o início. Ele foi completamente reconstruído e transformado pela MassWorks Racing Engines em Sanford, Flórida, que não deixou pedra sobre pedra. O bloco foi desmontado, lavado, jateado, pintado e depois alargado 20 milésimos e honrado com placa de torque para manter a geometria dos cilindros. Todas as passagens de óleo foram perfuradas e rosqueadas para novos tampões de congelamento foram instalados e o deck foi retificado para garantir uma vedação perfeita. Por dentro, pistões CP Carrillo com taxa de compressão de 8,5 para 1 foram instalados, junto com bielas principalmente em formato H, bronzinas de biela e de mancal ACL Race e prisioneiros principais ARP. Tudo isso em um virabrequim polido, balanceado dinamicamente e com flanginito, eliminando um dos pontos fracos desses motores. Para garantir confiabilidade em altas rotações, utilizamos bomba de óleo Nissan, N1 bomba d'água, N1 e amortecedor de vibração ATI personalizado. Selamos o cabeçote reconstruído com junta multilayer steel, Tomei e prisioneiros ARP. O cabeçote foi lavado, testado a vácuo, retificado e totalmente reconstruído. Num mundo ideal e com um orçamento ilimitado, adoraria ter feito um trabalho mais completo no cabeçote e trocado os comandos de válvula, mas mantive o conjunto quase original. Depois, instalei drenos de óleo da Franklin Engineering para resolver o problema comum dos motores RB, acúmulo de óleo na parte superior ao usar bomba de alto volume. Os drenos utilizam conexões e mangueiras AN maiores, incluindo uma personalizada que vai do cabeçote direto ao cárter de óleo. Também instalei um kit de defletor de tampa de comando Mines Triple Flow para reduzir o risco de blow-by em altas rotações. Como o kit de defletor só funciona com tampas de válvula RB, 26 fiz o upgrade, restaurei com nova pintura em pó vermelha, coloquei juntas, parafusos e um novo emblema Valley. Pintei a frio o lado frio da turbina e o coletor de admissão Grady para combinar porque queria o vermelho. Achei que seria um detalhe bem legal. A tampa dianteira do conjunto de tampas do RB foi modificada para funcionar com o comando variável do RB 25. Instalei um reservatório de óleo oculto da True Focus Fabrication que inclui medidor de nível de fluido. Ele está entre a torre do amortecedor do passageiro e o motor do limpador de para-brisa. Para o fluxo de ar e pressão, queria uma configuração responsiva e confiável. O lado de admissão usa um coletor genuíno da Gretsch com um corpo de borboleta billet hipertunado de 90 mm, enquanto o lado de escape passa por um Turbo Garrett GTX 3071R Gen 2 montado em um coletor de Escape Dock Race de comprimento igual. O lado quente do turbo, coletor de escape, tubo de descarga e downpipe receberam revestimento 2K de alta temperatura Jet Hot para diminuir a transferência de calor. Adicionei isolamento térmico de titânio para reduzir ainda mais as temperaturas, garantindo máxima eficiência do ar-condicionado e protegendo componentes como o reservatório de fluido de freio do calor excessivo. A pressão é controlada por uma wastegate externa Tile MVR de 44 mm e uma solenoide de pressão Haltech. E uma válvula blow-off tile kill de 50 mm gerencia a liberação de pressão no lado da admissão. Mandei fazer tubos de admissão personalizados em inox e escape completo de 3 polegadas com ressonador e escapamento traseiro customizado.
O sistema de combustível do carro utiliza bicos injetores Injector Dynamics 1050X em um trilho Top Feed Radium Engineering, controlados por regulador Aeromotive e sensor AEM. Para torná-lo mais versátil, adicionei um sensor de combustível flex da General Motors, permitindo alternar entre gasolina 90 e 3 octanas E85 ou misturas sem preocupações com regulagem. Na parte traseira, instalei um novo tanque de combustível original e uma unidade de envio de combustível, junto com uma bomba de combustível de alto fluxo para atender às necessidades do sistema de combustível flexível. Precisei ajustar levemente a unidade de envio de combustível para obter uma leitura precisa no painel digital IC7. A capacidade do tanque de combustível é de cerca de 60 litros. A eletrônica também foi atualizada. Escolhi os produtos Platinum Racing para converter o alternador LS1 e usar as bobinas do R35 Gran Turismo Racer que modernizam a ignição. Todos os sensores originais da Nissan foram substituídos por novos, só para garantir tranquilidade. O carro utiliza controlador de banda larga Haltech, sensor de temperatura do ar, de admissão e solenoide de pressão deles, integrando tudo à unidade de controle do motor. Realoquei minha bateria Optima Red Top para o porta-malas com um suporte especial da eCity Billet, organizando o cofre do motor e ajudando no equilíbrio de peso. Para fazer o RB25 encaixar corretamente no chassi, foi necessário usar um kit de coxins de motor da Psycho junto com um original do R33. Berço do motor dianteiro do Skyline, que me deu o encaixe e a geometria corretos. O motor, na verdade, fica mais baixo e mais recuado em comparação com alguns outros kits de adaptação disponíveis no mercado. Usei um chicote completo da Wiring Specialties de RB25 para S13 Pro, tornando a adaptação parecida com a original de fábrica. Eu até escondi o chicote dianteiro original, então o cofre do motor ficou muito mais organizado, algo que eu realmente queria, já que o resto do projeto é tão focado nos detalhes. Quando chegou a hora de fazer o acerto, Brad Hackworth da Swap Shop Garage ajustou tudo. No E85, o carro entregou 455 cavalos nas rodas a 7.400 rotações por minuto e 351 libras-pé de torque a 4.300 rotações por minuto, rodando com 23,3 libras de pressão de turbo. Na gasolina comum, 93 ainda faz respeitáveis 405 cavalos nas rodas a 7.300 rotações por minuto e 319 libras-pé de torque a 5.700 rotações por minuto. Para mim, esse equilíbrio é exatamente o que eu buscava. Seguro e confiável na gasolina comum, mas com a capacidade de realmente mostrar serviço no etanol. A parte de baixo do motor aguenta mais do que isso, mas forçar ainda mais exigiria um turbo maior e mais atenção ao cabeçote. Cada etapa da preparação do hardware e sensores ao turbo e sistema de combustível foi escolhida pensando em desempenho e confiabilidade. O resultado final é um RB25 que oferece muita potência com precisão e confiança, permitindo aproveitar sem preocupação constante com quebras. Escolhi um radiador de alumínio Chase Base embutido para o sistema de arrefecimento, instalado sob o suporte central com 2 ventiladores elétricos de 12 polegadas. O radiador é bem grande e ocupa bastante espaço. Ele exige algumas modificações no suporte inferior para que fique totalmente embutido. Por causa de onde ele fica, não há espaço para o condensador de ar-condicionado original e os motores dos faróis retráteis tiveram que ser realocados. Eu encontrei um kit personalizado para a escada, o que facilitou porque, convenhamos, quem não gosta de faróis retráteis? O carro também tem ar-condicionado totalmente funcional. É uma mistura de peças S13RB e universais que funcionam em harmonia, como se tudo fosse original de fábrica. Explicarei mais sobre a configuração ao chegarmos ao interior. Ao invés de usar o câmbio manual original de 5 marchas que veio com esse motor, eu troquei por um novo câmbio Nissan CD009 de 6 marchas. No começo da montagem, quando eu estava testando esse motor com o câmbio original de 5 marchas, consegui encaixar ele até que bem, mas com o comprimento extra e o tamanho maior do novo câmbio, o ângulo que eu teria que inclinar o conjunto para encaixar não era algo que eu queria tentar por questões de segurança. Era muito arriscado.
Tomei a difícil decisão de tornar o meio do suporte central removível, assim a tarefa ficaria muito mais segura e simples caso precisasse ser feita novamente. Construí uma rede reforçada de suportes que, na minha opinião, deixou o suporte central ainda mais forte do que era quando tudo estava fixo. Também precisei cortar um pouco a solda de união no corta-fogo. Outra opção para remover o conjunto motriz poderia ser soltar o subchassi e levantar a carroceria, mas isso parecia abrir um outro tipo de problema completamente diferente. Ao retirar o centro do suporte principal, o conjunto motriz pode ser puxado para frente e removido sem alterar suspensão ou chassi. Para deixar tudo mais limpo esteticamente, eu tinha um painel de resfriamento do radiador em 3 partes que soldei em uma só peça, e fiz tampas nas extremidades para cobrir as emendas e as partes aparafusadas do suporte principal. Ficou bonito e, supostamente, melhora o fluxo de ar para o radiador. Não só instalar o conjunto motriz foi complicado, mas encaixar a transmissão no motor também não foi tarefa fácil, exigindo um kit adaptador personalizado da Collins Adapters. Incluía uma placa adaptadora, adaptador estendido do rolamento de embreagem, suporte transversal, coxim e eixo de transmissão de alumínio em peça única. Devido ao kit de suportes do motor que instalei, o eixo de transmissão acabou ficando longo demais, já que ele foi feito para um conjunto de suportes diferente. Levei a uma oficina para encurtar e balancear de novo. O principal problema do kit adaptador foi exigir usinagem personalizada da campana, reduzindo 14 mm para encaixar a placa adaptadora entre motor e transmissão. Só o serviço de usinagem já foi bem caro. A transmissão usa um cilindro escravo externo e uma esfera de pivô mais curta de um CD 009 de 2006 ou mais novo. O legal é que essa configuração pode ser usada com um motor de partida RB original. A carcaça do câmbio só precisou de ajuste para encaixar totalmente. Como o CD 009 é significativamente mais longo do que o câmbio de 5 marchas do RB, eu tive que ser criativo na hora de posicionar o câmbio. Eu queria um padrão de troca de marchas o mais natural possível e não queria modificar o console central de nenhuma forma. Eu queria que alguém pudesse olhar dentro do carro e não fizesse ideia do que tem por baixo. Para isso, instalei um kit de realocação de alavanca de câmbio da GK Tech, que avançou a posição, mas ainda não foi suficiente. O kit de realocação também incluía um bloqueio de marcha a ré, o que é legal. Portanto, com alguns ajustes cuidadosos na haste do câmbio usando um maçarico, consegui moldá-la exatamente onde eu precisava, assim não há chance de ela bater no console e a coifa do câmbio pôde ser reinstalada sem problemas. Acabei exagerando no kit de embreagem, mas acho que esse é o tema desse carro até agora. A conversão da transmissão usa um kit de embreagem RB que acabei trocando por um kit Competition Clutch Stage 4 que possui um platô de 6 pastilhas com molas e um disco cerâmico que oferece até 250% a mais de capacidade de torque em relação à embreagem original. Ele está junto a um volante de motor forjado de aço ultra leve da Competition Clutch. A única desvantagem desse conjunto é que ele é super agressivo. O ponto de engate funciona como um interruptor, com pouco espaço para erro. Não é muito fácil dirigir devagar, como em manobras de estacionamento, mas quando estou dirigindo de verdade, é super gratificante. As trocas de marcha são curtas e precisas. A traseira eu reconstruí completamente usando peças originais, mas também fiz um upgrade nela. Eu importei um diferencial de deslizamento limitado, helicoidal original da Nissan Silvia S15. É uma unidade robusta do tipo engrenagem que não usa embreagens. Transferi minha coroa e pinhão originais para a unidade helicoidal, com 4,08. É bem agressivo, especialmente na saída. A relação de marchas poderia ser mais longa para a rodovia, mas no geral estou satisfeito. Com as melhorias na traseira, encomendei semi-eixos reforçados da Drive Shaft Shop. Suportam mais de 600 cavalos de potência devido ao design de junta homocinética de esferas e gaiola, diferente do original de fábrica. Eles contam com barras torsionais padrão aeronáutico de alta qualidade e junta homocinética de 108 mm estilo Porsche, além de placas adaptadoras usinadas e parafusos especiais.
A Nissan deu aos compradores flexibilidade para equipar o interior do 240 SX, mas mesmo completo para os padrões dos anos 80, ele é surpreendentemente simples em relação aos carros atuais. E sinceramente isso é parte do que o torna tão agradável. Existe uma certa liberdade em dirigir um carro onde nada interfere entre você e a estrada, e essa simplicidade na verdade o torna mais relaxante de certa forma, além de realmente divertido. O que pode surpreender muitos é como esses carros eram bem construídos. Não, você nunca confundiria um 240 SX com um carro de luxo, mas pelo seu preço em 1989, a Nissan entregou muito valor e qualidade. Dependendo da cor externa, a Nissan oferecia o interior em 3 cores: preto, marrom ou azul. Os acabamentos das portas e painéis usavam menos peças para evitar rangidos e ruídos. As portas e o painel são acolchoados e o mesmo tecido dos bancos reveste os painéis das portas e a tampa do porta-luvas. Isso dá à cabine um visual coeso e uniforme, que parece mais refinado do que você poderia esperar de um carro esportivo acessível. E o fato de que, mesmo depois de 36 anos, grande parte desse interior se manteve surpreendentemente bem, realmente mostra a qualidade de construção. Este 240 SX saiu da fábrica com quase todas as opções disponíveis no Fastback daquele ano. Vidros e travas elétricas, retrovisores elétricos, controle de cruzeiro e até mesmo limpador traseiro com sistema de lavagem foram todos adicionados. Ar-condicionado era disponível e o teto solar custava mais $450. A Nissan também pensou nos pequenos detalhes. Gosto especialmente das saídas de ar independentes e ajustáveis em cada lado da coluna de direção. São detalhes pequenos, mas permitem ajustar o fluxo de ar onde quiser, e essa ergonomia é rara atualmente. O espaço de armazenamento é surpreendentemente bom. Você tem bolsos largos nas portas, um porta-luvas grande com trava e um compartimento central sob o apoio de braço. Há um compartimento sob o rádio e usa o cinzeiro do console central como suporte para iPod. Não há porta-copos. Como este carro foi encomendado com o pacote esportivo, ele também veio com os bancos tipo concha monoforme da Nissan, que conseguiram equilibrar conforto e suporte, além de terem um visual mais bonito no geral e encostos de cabeça fixos. Os ajustes são simples, com deslizamento e inclinação para motorista e passageiro dianteiro. O volante tem ajuste manual de inclinação. Volante e manopla de câmbio em couro faziam parte do pacote esportivo. Ao restaurar o interior, meu objetivo sempre foi o resto mod. Eu queria manter o máximo possível do caráter original da Nissan, mas também trazer algumas melhorias sutis que pudessem aprimorar a experiência de dirigir sem tirar a identidade do carro. Para chegar lá, o interior foi completamente desmontado e remontado como parte de uma restauração quase completa. Todo o assoalho, grande parte da estrutura interna do carro e os painéis laterais foram tratados com isolamentos automotivos, second skin, tapetes da Amplifier Pro para redução de som e vibração. Além disso, partes-chave do assoalho receberam os tapetes grossos Luxury Liner Pro e camadas de filtragem de som Overkill Pro atrás de vários painéis. No conjunto, tudo isso fez um trabalho incrível ao deixar o carro mais silencioso e fresco, além de proporcionar aquela sensação mais sólida e moderna. Você pode realmente ter uma conversa normal dentro desse carro, apesar de como ele é barulhento, sem precisar gritar por cima do ronco irritante do escapamento. O sistema de áudio foi outra área que eu melhorei. Os alto-falantes 4x6 originais foram substituídos por Kicker de 6,5 polegadas alimentados por um amplificador Pioneer de 400W e 4 canais. Adicionei um subwoofer Kicker Base Station de 10 polegadas. Não é super potente, mas oferece um grave agradável para o restante do som sem ocupar muito espaço no porta-malas. No coração do som está o aparelho principal Pioneer DEHP6500, que é da época certa para o início dos anos 2000 e conta com uma frente destacável que se dobra para baixo. Era um rádio Single Deutsches Institut für Normung de alto nível, com CD player, várias configurações e animações malucas. Protetores de tela pelos quais a Pioneer era conhecida, incluindo o icônico tema dos golfinhos, além de outro que mostra 2 carros correndo por um canyon.
Um pedacinho de nostalgia que me faz sorrir toda vez que acende. Para modernizá-lo um pouco, adicionei um conector auxiliar para poder usar meu velho iPod e a opção de instalar um módulo Bluetooth caso eu queira transmitir do meu celular. Removi a antena original e encontrei uma discreta na internet que fica rente à borda superior do para-brisa, mantendo as funções amplitude modulada, frequência modulada funcionando normalmente. Encontrei um porta-objetos Nissan novo de estoque antigo para instalar sob o rádio e adaptei uma porta USB personalizada no console central, substituindo o acendedor de cigarros, mantendo praticidade e visual. Para mais segurança, instalei a câmera veicular NextBase 622GW com câmera traseira e kit de fiação fixa. Mantém a instalação organizada e garante cobertura total de vídeo na frente e atrás. O melhor de tudo é que o painel ainda é a peça original de fábrica, sem rachaduras, o que já é um milagre para qualquer S13, mas especialmente raro considerando que este é azul. Esse provavelmente é um dos meus detalhes favoritos porque faz o carro inteiro parecer muito mais novo. Substituí interruptores inativos, como os botões do controle de cruzeiro, por painéis de eliminação originais da Nissan ou peças 3D personalizadas, mantendo o visual próximo ao original de fábrica. Também adaptei uma unidade de luz de mapa original com LEDs, troquei toda a iluminação do teto, do assoalho e do porta-malas por LED e ainda consegui uma carcaça de luz de teto original novinha. O interior agora está exatamente como imaginei. Ainda é praticamente original, mas com melhorias para torná-lo mais refinado, confortável e divertido de usar. Ainda mantém o clima simples e focado no motorista que faz o 240 SX especial, mas agora está mais silencioso, robusto e estiloso do que a Nissan imaginou. Para mim, esse é o equilíbrio perfeito. Para ser sincero, reinstalar o ar-condicionado não fazia parte do meu plano original quando fiz a troca para o motor RB. Só no último ano, mais ou menos, que finalmente me senti confiante o suficiente para encarar isso, aproveitando um pouco da experiência que adquiri trabalhando com ar-condicionado em outros projetos. Basicamente, usei toda a fiação original do 240 SX e os componentes que ficam embaixo do painel como base. Desmontei tudo, removi o evaporador, limpei e purguei todos os componentes cuidadosamente, troquei a válvula de expansão e selei tudo de novo, como se fosse novo. Consegui há um tempo um compressor de ar-condicionado novo, de estoque antigo do Skyline R33 compatível com esse motor, marcando a fase 2 do projeto. Combinei com um suporte de realocação de compressor da Platinum Racing Products, que empurrou o compressor para frente para criar mais espaço entre ele, o meu tubo de descarga e o dreno de óleo do cabeçote dianteiro. Também consegui usar uma correia compartilhada com o virabrequim e a bomba de direção hidráulica, adicionando um tensor extra para reduzir o risco de deslizamento. Um problema comum nas configurações originais de RBs, com alta rotação e alta potência. Utilizando tubos rígidos do compressor de RB conexões e adaptadores universais, fabriquei as mangueiras do ar-condicionado do compressor ao corta-fogo, passando por um secador universal, um interruptor de pressão binário, um condensador universal e retornando ao compressor. O secador fica aproximadamente na mesma posição do original e o condensador está montado atrás do intercooler. Instalei 2 ventiladores elétricos de 8 polegadas atrás do condensador para melhorar o resfriamento. Os ventiladores funcionam para resfriar o radiador conforme a temperatura, mesmo sem o ar-condicionado ligado. O carro agora é resfriado por 4 ventiladores, 2 de 12 e 2 de 8. Para facilitar a manutenção, soldei os conectores de alta e baixa pressão direto nas linhas do compressor, deixando tudo em um só lugar. Estou muito satisfeito com o resultado do sistema, que resfria igual ao original de fábrica. Assim que eu aciono o interruptor de solicitação do ar-condicionado, desde que as pressões estejam dentro das especificações, o restante dos componentes elétricos e recursos de segurança são gerenciados perfeitamente pela minha unidade de controle do motor Haltech. O 240 SX acomoda 4 pessoas, mas o banco traseiro é pequeno, com pouco espaço para cabeça e pernas. Entrar no banco de trás é um pouco mais fácil pelo lado do passageiro, graças ao banco dianteiro ter uma função prática de inclinar e deslizar. Puxa na alavanca no encosto e o banco avança automaticamente.
O banco do motorista não tem esse recurso, mas pode ser inclinado e deslizado manualmente. Só exige um pouco mais de esforço. Depois que você está lá atrás, o espaço parece simples, mas o banco em si é até bem confortável, assumindo que você caiba. A almofada de baixo é levemente côncava, o que ajuda a te manter no lugar e também aproveita ao máximo o espaço limitado para a cabeça. Aqui atrás quase não há conforto. Você tem um cinzeiro embutido na parte traseira do console central e, claro, cintos de segurança. Sobre cintos de segurança, os traseiros dos primeiros S13 são curiosos. Eles eram de 3 pontos, mas as tiras eram manuais, você tinha que posicioná-las sozinho. A Nissan só introduziu cintos traseiros retráteis no meio da geração. O cinto de ombro e o abdominal se unem com uma presilha e depois são encaixados juntos no receptor, como o cinto do banco da frente. Quando não estão em uso, os cintos podem permanecer montados e ficam pendurados de forma organizada em ganchos embutidos nos painéis laterais. Os painéis laterais não são acolchoados como as portas dianteiras, mas têm grandes apoios de braço moldados e pequenos ganchos para casacos nas bordas superiores da coluna B, úteis para jaquetas ou pequenos objetos. O banco traseiro não é muito espaçoso para adultos, mas é mais útil do que parece, especialmente para crianças. Uma das melhores características é que ele se dobra facilmente, ampliando o porta-malas e trazendo muita praticidade. O porta-malas do 240SX Fastback é bastante prático, ainda mais considerando que Fastback e Coupé têm quase as mesmas dimensões externas. Ambos têm 178 polegadas de comprimento, 66,5 polegadas de largura e 50,8 polegadas de altura. O design do porta-malas do Fastback impacta muito a usabilidade. Ele oferece cerca de 14,2 pés cúbicos de bagagem, quase o dobro dos 8,6 pés cúbicos do Coupé, e a grande abertura traseira com borda baixa facilita muito o carregamento de itens volumosos. O banco traseiro rebate por alavancas em cada lado, ampliando rapidamente o espaço para itens longos ou largos, enquanto o piso plano e pouca intrusão dos paralamas tornam o espaço mais útil que o porta-malas do Coupé. O Coupé, no entanto, também possui um banco traseiro rebatível para aumentar um pouco a praticidade. Como no interior, a Nissan não economizou aqui. O piso, encosto do banco traseiro, painéis laterais e tampa do porta-malas são totalmente acarpetados com forros combinando, dando um visual coeso e acabado ao porta-malas. O tapete do porta-malas teria fendas para fixar a bolsa do teto solar, mas optei por não incluí-las na restauração para manter a estética limpa. Além disso, eu não consegui encontrar um carpete de reposição com os recortes corretos e as bordas costuradas, então tem isso também. Como disse, realoquei minha bateria para trás e prendi com um suporte especial. O suporte fica embaixo do carpete, então a fixação fica praticamente invisível. Meus cabos de energia e aterramento passam pelo furo original da luz do porta-malas, então eu fiz um chicote auxiliar e realoquei a luz do porta-malas para o lado esquerdo, mantendo ela funcional sem atrapalhar o layout. Painéis de acesso na parte traseira facilitam o acesso às lanternas traseiras e aos refletores laterais sem precisar desmontar tudo. O Fastback tem tampa de bagageiro removível para privacidade e proteção solar. Removendo-a e rebatendo os bancos traseiros, você tem o máximo de espaço para carga. O subwoofer que adicionei encaixa perfeitamente sob o assento traseiro entre as torres dos amortecedores. Devido à inclinação do banco traseiro, montei o amplificador dos alto-falantes atrás da caixa do subwoofer. Decidi remover o step porque ele era pequeno demais para ser usado com meus freios aprimorados, então substituí a tampa de papelão deteriorada do step por uma feita de alumínio. Uma solução limpa, fixando exatamente como a tampa original fazia? Claro, antes de encerrar, eu provavelmente deveria abordar a pergunta que mais recebo. Qual foi o custo real para construir esse carro? Sinceramente, não tenho um número exato para informar. Esse projeto se estendeu por quase uma década, passando por 2 mudanças de casa, muitas mudanças na vida e mais recibos perdidos do que eu gostaria de admitir. O que posso dizer é que foi muito, mas graças à ajuda de alguns patrocinadores incríveis ao longo do caminho, não foi nem de longe tão esmagador quanto poderia ter sido.
Mas para colocar as coisas em perspectiva, eu criei uma planilha de construção detalhadíssima no ano passado, atualizada com os preços de 2024 e desde então venho atualizando com tudo o que mais foi necessário para completar o carro. Também vale mencionar que, sem surpresa para ninguém, tenho certeza os preços de tudo isso aumentaram significativamente. Portanto, custaria muito mais construir esse carro agora do que teria custado quando comecei originalmente a procurar as peças. Muitas peças desse carro nem estão mais disponíveis. Minha planilha de montagem, com uma mistura de preços de 2024 e 2025, coloca o custo bruto apenas das peças e usinagem em cerca de $92 mil. Esse valor provavelmente chega mais perto de $100 mil quando você considera os pequenos itens que faltam, e eu sei que havia um monte deles. Esse valor inclui grandes despesas como pintura, montagem do motor e ajuste no dinamômetro, mas ainda assim não reflete as incontáveis horas, anos do meu próprio trabalho, noites em claro e pequenas compras não registradas que acompanham um projeto desse porte. A realidade é que entre peças originais descontinuadas, a raridade de alguns dos upgrades e o trabalho personalizado envolvido, o 240 SX é insubstituível. Os números podem contar parte da história, mas o que realmente o torna valioso é tudo o que foi feito para trazê-lo de volta à vida, peça por peça, ano após ano. Bom pessoal, é isso para este vídeo, espero que todos tenham gostado, muito obrigado do fundo do meu coração. Aqueles de vocês que ficaram comigo e com o canal todos esses anos querendo ver conteúdo sobre o 240, eu sei que houve muitos intervalos no conteúdo e peço desculpas por isso, mas estamos aqui. Finalmente conseguimos. É um sentimento que eu simplesmente não consigo descrever. Que peso foi tirado dos meus ombros? Esse carro dirige incrivelmente bem, o som é incrível e eu só quero aproveitar ele do jeito que foi feito para ser dirigido. Dirigindo do jeito que foi feito para ser dirigido e aproveitando. Enfim, se você ainda não se inscreveu, não esquece de ativar as notificações e se gostou do vídeo, deixa um like aí embaixo porque isso realmente ajuda muito o canal. Enfim pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Se cuidem!